Graça e paz, meus amados. Aqui quem fala é o irmão Cassiano Correia e eu quero hoje prosseguir com os nossos estudos, trazendo para os irmãos um tema muito importante que é para a gente dar sequência, né? A sequência aos nossos estudos, a gente precisa ir gradativamente entendendo o que estamos fazendo, até para que a fé seja formada em nossos corações com entendimento, né? A fé, quando ela não vem acompanhada de entendimento, é uma fé cega. Então, é importante que nós possamos conhecer de verdade a fé que confessamos ou a fé que devemos confessar. Amém? A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus venha trazer ao seu coração, à sua mente, revelação, que Deus possa se revelar através desses estudos na sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre Deus. Quem é Deus? Ou o que Ele é? No princípio, Deus andava com o homem, né? No caso, Adão, ele conhecia Deus de andar com ele no jardim. Geralmente, o que a Bíblia relata é que na viração do dia, né, da tarde para a noite, Deus ele encontrava com Adão para conversar, para ter comunhão com Adão, né? E isso acontecia sempre. Só que um dia, né, Adão ele desobedeceu a ordem de Deus, a aliança que ele tinha com Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão poderia comer de todo o fruto do jardim, mas não poderia comer dessa árvore que Deus havia falado a ele. Porém, Adão desobedeceu, seguindo a ordem da sua mulher, né? Que por sua vez foi enganada pela serpente e acabou comendo do fruto que Deus havia dito para que não comesse. E num determinado momento, num desses dias determinados, na viração do dia, Deus veio se encontrar com Adão. É claro que Deus já sabia que Adão havia comido do fruto, mas Deus veio se encontrar e a gente vai ler no texto lá em Gênesis 3, mais especificamente no versículo 8, que Adão e Eva, que eles perceberam que estavam nus. Eles se esconderam de Deus quando Deus veio procurar por eles. Então, foi um momento em que eles perceberam que estavam nus, ou seja, o pecado havia entrado no mundo. Eles perceberam a sua condição diante de Deus, né? Até o momento não haviam percebido o pecado, mas a partir dali o homem ele passou a ser conhecedor do bem e do mal e se esconderam de Deus. Consequência disso, o pecado, ao entrar no mundo, né, juntamente com o pecado entrou a morte. A serpente conseguiu enganar a mulher enganou o homem e o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, né? Ou seja, a partir dali a comunhão que o homem tinha com Deus foi perdida. O homem se distanciou completamente do seu Criador. Deus traçou, como Deus é um Deus de grande misericórdia, de amor infinito e incondicional, ele traçou imediatamente um plano para resgatar essa comunhão e trazer o homem de volta, né, para os seus propósitos originais. Qual era o propósito original de Deus para o homem? Deus quando formou o homem, fez o homem para que ele tivesse uma grande família, com muitos filhos, crescendo sobre a terra para ter comunhão com ele. Ou seja, o propósito de Deus foi criar um ser que tivesse comunhão com ele, que andasse com ele eternamente. Amém? Para isso, né, para que Deus restaurasse essa comunhão, Deus teve que, ao traçar esse plano, Deus teve que se revelar ao homem caído, né, ao homem que o pós-Adão, né, e
após Adão, todos com a natureza adâmica, já que o pecado contaminou toda a raça humana. A natureza adâmica, que é o que nós chamamos, faz parte de nós, ou seja, todos os homens, como diz lá em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Ou seja, nós podemos encontrar uma reconciliação com Deus, mas há um parâmetro, há um plano traçado por Deus para que nós cheguemos a essa comunhão novamente com Deus. Para que nós possamos voltar a essa comunhão, Deus teve que traçar esse plano, né? Aí, no decorrer da história, né, Deus levantou Noé, né? A gente conhece a história de Noé, que houve o dilúvio lá, que se Deus não mandasse o dilúvio para destruir todo aquele povo na época, né, que está lá em Gênesis ainda, o homem, a maldade havia se multiplicado tanto que Noé estava sozinho praticamente ali, uma família de Deus, no meio de uma multidão de pecados, e Deus trouxe juízo sobre aquela multidão para que a linhagem daquele que viria para salvar o mundo, ou seja, Jesus Cristo, fosse preservada, né? Ou seja, se aquela multidão não houvesse aquele juízo, a linhagem de Cristo corria risco, e o Salvador, até porque desde o princípio até Jesus Cristo, o objetivo do inimigo das nossas almas, do Satanás, foi fazer com que Jesus não viesse, fazer com que o plano de salvação não se cumprisse. Então, desde o princípio, você vai ver histórias de Satanás tentando entrar através das suas tentações, das suas ciladas, para que o homem caísse e que a linhagem que seria a linhagem pura de Cristo não chegasse até o nosso Messias. Ou seja, se ele contaminasse nesse meio do caminho aí, aquela linhagem escolhida por Deus não daria luz ao Messias que veio para salvar o mundo. Mas Deus já havia traçado o plano e Deus não falha. Então, mediante esse plano, essa aliança, Deus ele veio cuidando de zelar pela sua promessa, né? Aí Deus levantou Noé, Deus levantou Abraão, Deus levantou Isaac, Jacó, né? E aí sucessivamente veio José foi ao Egito, foi levantado um dos governantes do Egito, e o povo de Israel se viu num determinado tempo escravo no Egito, cerca de 400 anos, e foi escravizado no Egito, até que Deus levantou Moisés, né? E Moisés ele foi chamado por Deus, mais um entre esses homens chamados por Deus para preservar a promessa que Deus havia feito. Só que o povo de Israel passou tanto tempo no Egito que se esqueceu desse Deus, né? Tanto tempo ali em meio à adoração de muitos outros deuses, né? Aquela cultura egípcia de adorar outros deuses, de adorar vários ídolos. Então, o povo de Israel sendo escravizado, uma geração morre, nasce outra geração e cresce adorando e aprendendo a adorar deuses pagãos. Até que Deus se revela, o verdadeiro Deus vem e se revela a Moisés. A gente vê lá em Êxodo isso acontecendo. E esse mesmo Moisés do qual me refiro, uma vez ele fez essa pergunta, a qual até hoje muitas pessoas fazem, né? Quem é Deus? E Moisés ele perguntou diretamente para Deus. Vamos ler o texto para vocês ficarem cientes do que eu estou falando? Eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, onde está escrito assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés perguntando a Deus. Quando o povo perguntar qual é o seu nome, o que eu vou dizer para esse povo? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais:
assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. O que Deus quis dizer com isso? Quando Deus fala, eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus está dizendo assim, lembra, olha, eu sou aquele Deus que vocês esqueceram, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque o povo estava tão contaminado com a cultura egípcia que eles só lembravam de um Deus que um dia Abraão, Isaque e Jacó, né, tinham tido uma promessa, tinham tido um relacionamento com esse Deus, tinham tido revelação desse Deus para uma promessa, fizeram aliança com esse Deus para uma promessa futura, né? Então o povo conhecia a história porque contavam as histórias, né, apenas por histórias, mas não tinham mais contato direto com esse Deus. Ou seja, Deus havia sido esquecido, e a não ser que conhecessem apenas por essas histórias. E aí o povo era lembrado dessa forma, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas qual é o nome de Deus? Né? Moisés perguntou. Né? Eis que quando os filhos de Israel vierem me perguntar, Senhor, qual o seu nome, o que eu vou dizer para eles? E o que Deus respondeu? Eu sou o que sou. Diz aos filhos de Israel que eu sou te enviou. Ou seja, no original está escrito lá Yahvé, Yud, Re, Vav, Re, né, que são as letras que formam esse nome, são apenas consoantes, não tem pronúncia. A pronúncia que a gente encontra hoje é porque os teólogos, os tradutores, eles criaram formas de a gente pronunciar esse nome, né? Que apenas os hebreus sabiam pronunciar esse nome, né? Na verdade, não havia uma pronúncia em si, porque o hebraico em si não tem vogal, mas eles pronunciavam através disso aí. Como a pronúncia se perdeu com o tempo, aí houve a necessidade de serem feitas, criadas no meio desse nome algumas vogais para que houvesse a tradução, a pronúncia, né? Yahvé que se traduz por Jeová, tá bom? Esse foi o nome que o Senhor deu a Moisés. Eu sou, quando Deus disse, eu sou, te enviou, Deus estava dizendo, olha, eu não vou me definir a mim mesmo. Eu sou eterno, não tenho princípio nem fim, eu sou soberano, fiel, vai no caminho que eu irei, eu estarei contigo, sabe? Apenas diz isso. Eu sou o Supremo Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Eu sou. Ou seja, Deus ele o que a gente entende é que Deus não pode ser definido. Ele está além da limitada compreensão humana, né? Quando a gente tenta definir Deus, a gente está apenas imaginando, né? E o que ele possa ser ou quem ele possa ser. A nossa imaginação humana, se a gente insistir em imaginar que Deus, como seja Deus, a gente vai estar apenas criando um Deus próprio para a gente, porque a nossa imaginação é muito limitada. Então, se eu imagino Deus de um jeito, eu apenas estou criando e formando um Deus particular para mim, porque eu não tenho como chegar a entender como seja esse Deus. A gente crê que exista Deus, não tem como provar que ele existe, e muito menos provar que ele não existe. Deus ele se revela, né? Nós só podemos conhecer de Deus, né, se ele se revelar a nós. Ou seja, podemos dizer da seguinte maneira:
Conhecemos a Deus na medida que Ele mesmo se revela para nós. Amém? Ou seja, a gente tem que procurar ter isso em mente para a gente começar a estudar sobre Deus. A gente nunca vai definir por completo um ser tão soberano, tão poderoso como esse. Então a gente vai, por fé, pela fé que Deus, o próprio Deus gera em nós, buscar entender pela fé quem seja esse Deus maravilhoso. E ele se revela a nós, amém? Isso aí a gente também vai ficar sabendo. E de que maneira ele se revela a nós? A Bíblia ensina alguns meios pelos quais Deus se revela aos seus. Né? Lá para Moisés, o texto que eu li agora, para Moisés, para o povo hebreu, para o povo de Israel, Deus ele se revelou através da lei, né? Os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida nenhuma do que há embaixo nos céus, nem em cima na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás diante deles, nem servirás, e assim vai, né? São 10 mandamentos, e dos 10 mandamentos saíram os preceitos, as leis civis da época, e através dessa lei, Deus ele expressou o seu caráter, a sua vontade, né? Os seus planos, ele expressou tudo isso para o seu povo. Né? E agora, para que serve a lei? A gente ainda vai falar sobre isso, porque pela lei muita gente foi condenada e morta, mas Deus, desde o princípio, tinha um outro propósito dentro dessa lei, o qual a gente vai estudar mais à frente, tá? Hoje não é o objetivo. Mas o que eu quero passar aqui para os amados é que Deus, ele se revela, ou seja, ele se revelou a Moisés no Monte Sinai, dando a Moisés a tábua da lei, os 10 mandamentos. E aí Moisés trouxe ao povo e revelou ao povo através da palavra, através da lei, dos 10 mandamentos, quem era esse Deus, qual era a vontade desse Deus, os propósitos, como adorar o verdadeiro Deus, porque o povo estava perdido adorando a ídolos, adorando a imagens de deuses do Egito, né? E Deus ele viu a necessidade de se revelar ao povo através de uma lei que dissesse: olha, eu sou esse Deus aqui, vocês não podem ter esses deuses aí do Egito, vocês não podem adorar esses deuses, eu sou o único Deus, só existe um Deus. Isso a gente precisa entender também, tá, amados? Só existe um Deus. E como Deus se revela? Ele se revela através da natureza. Eu quero ler aqui para os irmãos, deixa eu só achar rapidinho, Carta aos Romanos, na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Não está difícil, já achei. Está escrito assim, ó, vou ler só a parte A do versículo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, está falando aqui do pecado da humanidade, que foi entregue aos pecados por conta da sua desobediência e tudo, mas Deus está falando aqui primeiro da revelação dele. Uma das formas que Deus se revela é através da natureza, através das coisas criadas. Aí a gente para pensar, se você já assistiu aí, por exemplo, um documentário, um Globo Repórter, que fala da natureza, fundo do mar, do universo, planeta Terra, você tenta imaginar, você olhar para aquelas coisas, para a floresta, os animais, como tudo isso é sustentado, né? A Terra que está suspensa no ar, girando em torno de si mesma, tem um sol e uma lua para poder iluminar de dia e de noite, sabe? E você pensar que é tudo tão cronologicamente, tão cronometrado, tão certinho, de forma que se o sol estiver um pouquinho mais distante, né, ou mais perto, e se a lua estiver um pouquinho mais distante ou mais perto, acontece um caos na Terra,
Então o Sol está exatamente onde deve estar, a Lua está exatamente onde deve estar, a Terra está exatamente onde deve estar, para que nós tenhamos harmonia natural no nosso planeta, para que nós possamos sobreviver. Entendeu? Então aí você olha para tudo isso, como tudo isso está sendo sustentado, né? Será mesmo que tudo isso veio de uma explosão do nada? Você está entendendo, meu amado? Será que Darwin estava certo? Que nós vemos do macaco, né? Não, meu amado, a gente, pela razão, a gente não pode crer que tudo isso foi criado do nada. Não. Tem alguém por detrás disso tudo. Existe um soberano, alguém que sustenta. Tem que haver alguém. Se você olha para a natureza, você diz assim, não, existe um Deus. Aquele que é sincero vai dizer, existe um Deus. Não é só surgiu do nada, não é bem assim, entendeu? Então a natureza em si ela já revela a Deus, tá? Outro meio pelo qual Deus se revela a nós, né, é Jesus Cristo. O próprio Jesus, quando desceu, a história conta, é comprovado, a ciência tenta provar contra, mas só descobre a favor, né? Toda a historicidade, tudo que aconteceu na época de Cristo, os milagres, tudo isso é contado de geração em geração. Não foi só, não foram só histórias, foram coisas vividas por homens de Deus, por homens que acompanharam Jesus Cristo, né? A Bíblia, né, é a terceira forma que nós temos para conhecer a Deus, né? Então você junta, Cristo é aquele que revela o próprio Deus, né? Está escrito lá em João assim, João capítulo 1, versículo 14. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, o próprio Jesus. Entendeu, amados? Então, através de Jesus Cristo, da sua obra, nós vemos Deus sendo revelado. Jesus é o próprio Deus. Nós vamos estudar sobre a pessoa, a deidade de Jesus mais à frente um pouquinho. Também não é o assunto de hoje, mas Jesus é o próprio Deus. A gente vai descobrir que Jesus é Deus. E Jesus em carne também é Deus. Aquele que diz que Jesus, quando estava em carne, não era Deus, era apenas um homem, não está sendo sincero em sua teologia ou não sabe o que está dizendo, tá? Porque Jesus sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, porém, como Deus, ele pode todas as coisas, portanto, ele podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, duas naturezas em uma só pessoa. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vou comprovar biblicamente que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele revelou o próprio Pai. O próprio Filipe, né, o apóstolo Filipe perguntou para Jesus, Pai, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco, como pode você me perguntar, mostra-me o Pai? Né? Não pode, porque se Jesus é o próprio Pai, e o Pai e Jesus são um, então como foi o que Jesus falou para Filipe, né? Como pode me perguntar, mostra-nos o Pai, se eu estou no Pai, o Pai está em mim e nós somos um, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. A palavra declarada por Deus a Moisés lá no Antigo Testamento, Jesus declarou também, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, a mesma palavra. Então, Jesus era o próprio Deus. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais, senão a gente vai prolongar muito o vídeo. Tá, amados? Então, veja bem como que é importante a gente entender essa palavra. E outra forma como Deus se revela é pela Bíblia mesmo, a própria Escritura Sagrada. Né? Lá em Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé num Deus soberano, num Deus verdadeiro, ela vem através da palavra de Deus, e pela palavra você vê Deus se revelando a você. A Bíblia é a exata expressão de Deus, de quem Ele é, do seu caráter, da sua vontade, dos seus propósitos, dos seus planos para as nossas vidas. Amém? Então, eu quero ficar por aqui por enquanto, que já deu bastante tempo para a gente poder falar um pouquinho, mas logo logo a gente vai voltar
nesse assunto, né? Falar um pouquinho mais de Deus. Eu vou mandar um link também para os irmãos poderem acompanhar na internet, numa leitura bíblica, né? Sobre quem é Deus, né? E aí os irmãos façam bom proveito. Eu estou fazendo aqui, apesar de ter esse tempinho, eu estou falando apenas um resumo, porque é um assunto amplo, apesar de parecer um assunto simples, não é, é um assunto complexo e é necessário mandar alguma coisa para os irmãos lerem também. Logo, logo eu vou estar mandando esse link para vocês acompanharem uma leitura sobre quem é Deus. Aí vocês façam suas anotações, arrumem um caderno só para esses assuntos, tá bom? Que a gente vai desenvolver o assunto sobre quem é Deus. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, pode mandar para mim uma mensagem pelo meu WhatsApp. Os irmãos têm o link também aí no grupo, tá bom? Fiquem à vontade. Um abraço, fica na paz de Cristo. Amém.